Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos a nossa jornada espiritual e eu agradeço a Deus por sua interação aqui conosco, porque você compartilha. Se você ainda não compartilhou, eu vou pedir para você compartilhe com seus amigos a fim de que a palavra de Deus chegue a mais lugares e a mais corações, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, queremos chegar a 2.000 pessoas, estamos perto. Se você ainda não é inscrito, nos ajude, se inscreva, porque isso fortalece o canal e também ajuda você, porque você vai saber em primeira mão das novidades do canal, tá bom? Vamos juntos, o chamado de Abraão. Bom, lembre-se de um princípio, Deus, quando chama o povo de Israel, quando chamou Abraão, quando depois Abraão gerou o povo de Israel, ele o fez com um propósito de não somente salvar o povo, salvar a descendência de Abraão, mas também fazer desse povo uma luz às outras nações que estavam ao seu redor. Gênesis 12, versículo 1 a 3, traz aí o chamado de Abraão que eu gostaria de ler para os irmãos. Veja bem, escute bem o que está dizendo lá. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Duas expressões nós vemos aqui nesse texto que demonstram o objetivo que o Senhor Deus chama Abraão. Ele diz lá, se tu uma bênção, e depois, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais tarde, Paulo vai falar sobre os problemas que a igreja de Gálatas enfrentava e ele traz um argumento, o argumento exatamente do chamado de Abraão, para mostrar para eles que eles deveriam permanecer firmes nesse propósito, nesse objetivo que é o chamado e a eleição. E a Bíblia diz assim, Gênesis 3, versículos 7 a 9. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Você percebeu aqui nesse texto, não percebeu? Aqui ele diz, nas Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão. Aí lá embaixo ele vai dizer assim, de modo que tem fé são abençoados com o crente Abraão. É claro que a descendência de Abraão mergulhou-se em pecados, em decisões erradas que os levaram para longe de Deus. Criaram famílias disfuncionais, conflituosas, dificuldades após dificuldades, aquele povo era fácil de abandonar o Senhor, adoravam outros deuses, isso é fato. Mas a eleição de Deus não anulou, porque Deus ele vai cumprir a sua promessa no seio do povo. É claro que de maneira individual, aqueles que abandonam o Senhor não se arrependem, se perderam. Mas aqueles que se voltaram, se arrependeram, buscaram o perdão de Deus, Deus os salvou e Deus cumpre nesses o seu chamado. Mais tarde, nós vemos na história lá do mártir Estevão, quando ele faz a sua defesa, ele demonstra exatamente o desejo de Deus que Deus tinha em salvar aquele povo. Aquele povo havia ido para o Egito, você se lembra? Durante 400 anos eles viveram no Egito, 200 dos quais em alta escravidão. Deus envia então Moisés para salvar aquele povo, para os tirar de lá. Qual o objetivo? Para fazer desse povo uma grande nação, para abençoar as nações ao seu redor, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, de maneira que o Messias, o prometido Messias, haveria de vir como descendências de Abraão e por meio dele, do seu sacrifício, ele haveria de abençoar todas as pessoas da terra. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa, esse propósito ainda está em operação no seio da igreja. Paulo fala que aqueles que creem também são descendentes de Abraão. Ou seja, o mesmo propósito que Deus
tinha em mente ao chamar Abraão é o mesmo propósito que ele tem em mente ao chamar você. Você não foi chamado para ser somente abençoado, porque foi abençoado ou abençoada. Deus chamou você para que você seja uma bênção na vida das pessoas, para que através de você Deus possa iluminar a vida daqueles que estão em trevas. Afinal de contas, para que serve o chamado de Deus? Deus não quer criar uma classe dominante, não, o Senhor Deus deseja salvar todos os habitantes dessa terra. Até o pior dos criminosos, o Senhor Deus deseja salvar. E para que Ele salve, para Ele salvar essas pessoas, Ele chama os seus filhos, que uma vez alcançados, agora se tornam uma bênção para alcançar a outros. Quando Ele faz isso, é claro, Ele cumpre dois objetivos em uma única ação. Ele salva quem prega e salva quem ouve a pregação. Os dois são salvos da mesma maneira. Nós percebemos aqui que nós que temos o conhecimento da palavra de Deus não podemos nos orgulhar e não podemos de maneira nenhuma nos sentir melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós devemos usar isso não somente como um privilégio, mas como uma tremenda responsabilidade. Lembre-se da Bíblia, como a Bíblia diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. É uma grande responsabilidade, tá certo? É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, porque sobre os nossos ombros repousa o grande dever de ajudar aqueles que não têm a luz que nós temos. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você também receba o chamado e aceite o chamado de Deus para você ser uma luz, para você ser uma bênção aí dentro da sua casa, para que você seja um instrumento de Deus para iluminar a vida das pessoas que estão em trevas. Para isso que Deus lhe chamou. Ah, pastor, eu não falo de Jesus para ninguém. Ah, pastor, eu me contento somente em ter o conhecimento de que fui salvo por Jesus e ir para a igreja. Você pode correr o risco de perder a sua salvação. Porque se você não prega o Evangelho, se eu não prego o Evangelho, demonstra que há no meu coração o egoísmo de querer a salvação somente para mim. E Ellen White é clara em dizer que ninguém cujo caráter esteja maculado com a mancha do egoísmo terá entrada no reino dos céus. Ellen White diz, é bem clara em dizer que todo verdadeiro missionário ou todo verdadeiro crente já nasce no reino de Deus como missionário. Ela diz que o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Se eu não estou levando, é de se perguntar se o meu coração foi regenerado. Se eu não sou um missionário, é de se perguntar se eu estou sendo um verdadeiro cristão. Eu espero que você entenda, querido, querida, que você precisa ser um porta-voz, um embaixador, uma embaixadora de Cristo, alguém que o Senhor possa usar para falar ao coração das pessoas que estão ao seu redor. Ao fazer assim, você perceberá que alegria e felicidade é se sentir útil na pregação do Evangelho, vendo pessoas entregando o coração a ti ou a Deus por intermédio do seu testemunho e do seu ministério. E Jesus te abençoe. Ele lhe dê força para cumprir esse chamado. E eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, abençoe, Senhor, seu filho e sua filha, abençoe a mim também, para que nós todos possamos compreender o chamado que o Senhor nos fez, não somente para aceitar a Cristo, mas para ser um pregador, uma pregadora desse mesmo Cristo, dessa mesma salvação que nos alcançou. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você. Espero você amanhã, ansiosamente, para continuarmos a nossa jornada espiritual. Deus te abençoe.